Muito bem, alunos, vamos dar prosseguimento às nossas videoaulas, lembrando que elas fazem parte da proposta que extensiona a nossa vivência presencial. Vamos aqui agora ao tópico unidades de medidas, e isso vem em conformidade ao SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Este elemento organizacional para a normalização da prática de medições em todo o planeta definiu para o homem um padrão de unidades de comprimento, unidades de superfície, unidades de volume, bem como uma série de outras unidades, unidades de massa, unidades que envolvem medição da discrepância entre a distância do homem com relação ao solo, medições que envolvem não só a nossa atmosfera, mas também elementos que transcendem nossa atmosfera, o universo como um todo. Nós temos, portanto, um padrão para medição do que está à nossa volta. Nós falamos um número, ao falarmos esse número, e ele faz parte, ele é um número que faz parte de alguma medição, seja de tamanho de um corpo, ou distância entre dois corpos. Ao darmos cabo de oferecer a oralidade ou a escrita de um número, é a unidade de medida que vai caracterizar este número com uma referência de tamanho. Se eu falo para vocês que uma formiga tem 1 centímetro, você tem ideia de que ela é pequena, pois culturalmente você está compelido, você foi educado de modo a entender que centímetro é uma unidade de medida utilizada para tamanhos de medições pequenas, irrisórias, não tão prodigiosas em termos do tamanho. Por outro lado, se eu falasse que essa formiga tem 10 milímetros, daria no mesmo que falar 1 centímetro. Em 1 centímetro cabem 10 milímetros. Perceba, portanto, que eu posso usar uma série de unidades de medida para falar a mesma coisa, só que com unidades diferentes. Então, por que várias unidades? Bom, tudo começa com o metro. Metro é nossa referência. Metro é a referência básica de medição de comprimento conforme SI. As unidades que estão acima de metro são chamadas de múltiplo do metro. As que estão antes de metro, com relação a um referencial que é a esquerda e a direita, as que estão à esquerda, múltiplo. As que estão à direita referem-se como submúltiplos do metro. Múltiplos do metro, submúltiplos do metro. Você pode o tempo todo transitar por as unidades, assim como fiz com centímetro e milímetro. As unidades que estão abaixo de metro serão utilizáveis para tamanhos cada vez menores nas suas medições. E as unidades acima de metro serão usadas para tamanhos cada vez maiores. Exemplo, eu quero medir a distância entre Aracaju e Rosário do Catete. Uso quilômetro. Quero medir a distância entre a câmera que está filmando esta folha e a própria folha. Eu vou usar centímetro. Posso usar milímetro também. Em algum momento eu posso caminhar para decímetro, mas em geral eu fico com centímetro. Uma régua escolar faz muito bem o trabalho com centímetro para a distância entre a câmera e o papel do qual a câmera está a filmar. Muito bem. Aqui, então, por hora, o que você deve continuar a desenvolver, a absorver racionalmente, é nesse instante como transformar de uma unidade para outra. Isso será muito recorrente em problemas onde você tenha uma unidade, digamos, você recebeu produtos lá na sua empresa e as unidades com relação aos tamanhos de comprimentos vieram em hectômetro. E no dia a dia você não lida muito com hectômetro, lida mais com metro para o tipo de produto. Você usa essa tabela, transforma de hectômetro para metro. Olha esses números aqui em cima. Lembrando que tudo isso aqui foi desenvolvido pelo homem. O homem desenvolveu isso aqui para criar um padrão. Isso aqui foi criado para um dado padrão. E em se tratando de medições, nós, humanidade, jamais conseguiremos medir nada 100% garantido, com 100% de garantia.
Na verdade, o que nós só conseguiremos fazer sempre é prever, pois nós não controlamos a natureza, mas conseguimos estimativas, achar certos padrões. Muito bem, mas observando esses números que estão aqui em cima, veja, eu tenho 1 quilômetro, quero transformar 1 quilômetro, exemplo, para metro. Aí você já observa de cara que 1 quilômetro tem 1000 metros. Beleza? Se 1 quilômetro tem 1000 metros, quer dizer que da esquerda para a direita nessa tabela, nós aumentamos. E esse é um aumento de 3 passos. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Eu percorri 3 casas, 3 passos até chegar em metro. E 1 saiu de 1 e aumentou 1000 vezes. Como fazer um aumentar tão rapidamente? Que operação faz aumentar rapidamente? Multiplicação. Multiplicação aumenta mais rápido do que soma. Ok, agora isso em 3 passos. Que constante se usa? Que constante foi definida para esse acréscimo quando tu sai da esquerda para a direita? Constante 10. Então estou com 1 quilômetro, ao avançar uma casa, multiplico 1 por 10, fico com 10 hectômetros. Estou com 10 hectômetros, ao avançar uma casa, multiplico 10 por 10, acho 100 decâmetros. Estou em 100 decâmetros, multiplico 100 por 10, chego em 1000 metros. Eu usei esse dado de 1 quilômetro para metro, por ser um dado muito comum no dia a dia. Acho que de todos vocês, em algum momento, com certeza, ouviu falar que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 2 quilômetros tem 2000 metros. Então, meio quilômetro tem 500 metros. Então, a 10ª parte de 1 quilômetro tem 100 metros. Agora, se eu transformo multiplicando da esquerda para a direita, quando eu faço transformações da direita para a esquerda, estou fazendo o contrário. Eu estou voltando. Ora eu estou indo, ora eu estou voltando. No retorno, se é o caminho inverso a ida, eu uso a operação inversa de multiplicação, que é a divisão. Portanto, quando eu retorno, quando eu saio da direita para a esquerda e transformo um cara que estava, por exemplo, em centímetro, eu quero saber como é que ele fica em metro. Eu percorri 2 passos para a esquerda, da direita para a esquerda. De casa em casa, na unidade de comprimento, dividimos por 10. Veja um pouco mais abaixo 3 exemplos de transformações onde você usa a tabela, isto é, a tabela de unidades de comprimento. Lembrando, as unidades de comprimento são siglas que representam maneiras pelas quais o homem se organizou para definir tamanhos de medição. km, quilômetro, hm, hectômetro, DAM, decâmetro, m, metro, dm, decímetro, cm, centímetro, mm, milímetro. Tudo minúsculo. Todas as siglas aqui estão no formato minúsculo. Quero transformar 0,003 milímetros em centímetros. Estou em milímetro, vou voltar uma casa, divido por 10. Localizo a vírgula, dividir por 10 significa recuar com a vírgula, porque você está dividindo, e divisão em geral faz diminuir. Divisão em geral faz diminuir. Recuamos, portanto, uma casa. Divisão por 10, a 10ª parte. Tu inclui mais uma casa decimal. Volta com a vírgula, uma casa. A vírgula vem para cá. Vão ficar 3 zeros depois da vírgula. Vão ficar 3 zeros à direita da vírgula. Essa vírgula vem para cá. Ficarão 3 zeros à direita da vírgula. Não vai ter ninguém, a vírgula vai estar aqui. Não vai ter ninguém antes da vírgula. Quem você acrescenta? 0, que é a ausência de quantidade. Então, 0,003 milímetros em centímetros equivale a 0,0003 centímetros. O mesmo que seria com base no padrão de transformação acontece nos exemplos a seguir. 100 centímetros, quero transformar isso para metro. Vou para a tabela, eu estou em centímetro. Sair de centímetro para metro é fazer um percurso de 2 passos. 1, 2. No exemplo anterior, nosso percurso foi de 1 passo, de milímetro para centímetro. Agora estamos em centímetros e queremos transformar para metro. 1, 2 passos, recuando. No recuo, no retorno direita e esquerda, dividimos por 10. Então, 100 centímetros dividido por 10 dá 10. Então, 100 centímetros equivalem a 10 decímetros. Dividindo 10 por 10, chegamos a 1 em metro. Então, 10 decímetros equivale
equivalem a 1 metro. E, por sua vez, 1 metro equivale a 100 centímetros, conforme o nosso exemplo. Mais um exemplo abaixo, já discutido, 1 quilômetro igual a 1000 metros, já discutido na própria tabela. Avançando, vamos para as unidades de superfície. Bom, em unidade de superfície, mero ponto é: o que é uma superfície? Superfície significa uma região plana. Daí a ideia de área. O que é área? Área é a medida de superfície. Lá no comprimento anteriormente, nós vimos apenas siglas que definem tamanhos de corpos ou distância entre corpos, entre objetos. Aqui em superfície nós vamos ter duas dimensões: comprimento e largura desses corpos. Nós aqui temos como medir regiões planas e calcularmos área. Note que as siglas que definem as unidades conforme o SI de superfície, região plana, seja ela regular ou não, são as mesmas siglas de comprimento. Com detalhe: cada uma das siglas para a unidade de superfície recebe expoente 2. Então não tenho mais quilômetro, tenho agora quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Todas as unidades em superfície, conforme SI, ou mesmo fora do SI, vão receber potência de valor 2. Por que 2? Porque eu tenho duas dimensões a serem mensuradas. Eu vou ter comprimento, você vai ter comprimento. Qualquer ser humano vai ter comprimento para medir e largura para medir. No fundo é medir um tamanho na horizontal e no outro medir um tamanho na vertical. Isso horizontalmente falando ou verticalmente, estritamente falando. Medir o comprimento e largura, está buscando analisar a superfície de uma região plana. E aí tu pode calcular a área. Se aqui eu tenho duas dimensões, e são as mesmas unidades que no caso anterior de comprimento, sendo a constante que transformava lá em comprimento 10, se aqui é expoente 2, para a unidade vai expoente 2 na constante que era 10. E 10 ao quadrado te retorna 100. Ou seja, para transformar na tabela de superfície da esquerda para a direita, igualzinho o comprimento, vai multiplicando, só que agora por 100. Na volta, vem dividindo, só que agora por quem? Por 100. Veja, se acrescenta mais um zero, esse zero vem do quantificamento de 10 elevado a 2. Quando você fez o quantificamento, a partir da quantificação de 10 ao quadrado, que te retornou 100, você então entra na tabela de superfície. Repito, por que elevado a 2? Porque aqui eu irei mensurar duas dimensões, comprimento e largura. Ótimo. Vamos ver alguns exemplos de como transformar um número nessa tabela. Observe aqui mais acima. Subindo o papelzinho, observe exemplo. Eu quero saber o que seria 1 metro em centímetros quadrados. Tu vai na tabela e determina a localidade do metro. Vamos para a tabela, determina 1 metro, procura lá 1 metro. Encontrou 1 metro? Ótimo, tu está aqui. Estando em metro, de metro quadrado para centímetro quadrado, vou para a direita. Quantos passos? 1, 2. Aqui, lembre-se, em superfície, a transformação de esquerda, direita, continua sendo multiplicando, agora por 100. Então estou com 1 aqui em metro quadrado. 1 vezes 100, 100 decímetros quadrados. 100 vezes 100, 10.000 centímetros quadrados. Logo, 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados. Conforme você vai observar nos outros exemplos, 0,05 hectômetro quadrado sendo igual a 5 decâmetros quadrados. É só jogar na tabela, marca o que está à esquerda e atinge o que está à direita, conforme tabela. Localiza hectômetro quadrado.
Você vai avançar apenas uma casa, então pega 0,05, multiplica por 100. Ele sai daqui e vai parar aqui. Multiplicou por 100. Multiplicar em geral faz aumentar. Localiza a vírgula. 100 tem 100 unidades. Esse cara será somado com ele mesmo 100 vezes. O que vai resultar em pegar essa vírgula e avançar com ela duas casas. Uma, ela para aqui entre 0 e 5. Avançando mais uma, ela pararia depois do 5. O que te retorna 5,0. 5,0 é o mesmo que 5. Logo, 0,05 hectômetro quadrado é o mesmo que 5 decâmetros quadrados. Detalhe, eu li 0,05 hectômetro quadrado. Não coloquei hectômetro no plural. Por quê? 0,5 é um número menor do que 1 e muito próximo de 0. Ele não é maior do que 1, portanto não é plural, continua singular. Fique atento à correta, coesa leitura daquilo que nós estamos a desenvolver matematicamente. Então 0,05 hectômetro quadrado é equivalente, conforme a nossa tabela, conforme transformação de unidade de superfície, a 5 decâmetros quadrados. Joga esse valor em hectômetro quadrado, vai avançar para decâmetro, onde você vai parar. Daqui para cá multiplicou por 100, esquerda e direita multiplica por 100, multiplicou, avançou com a vírgula duas casas, finalizou a resposta. O mesmo ocorrendo aqui embaixo. Eu tenho 2 quilômetros quadrados. Quero mandar isso, quero transformar isso, quero ver como se comporta esse cara em metros quadrados. Vai na tabela, localiza quilômetro quadrado, onde você está. Estou lendo da esquerda para a direita. Vou caminhar 1, 2, 3 casas. A cada casa que eu caminho para a direita, eu multiplico por 100. Aumentou 2 zeros aqui, aumentou 2 zeros aqui, aumentou 2 zeros aqui. Ao todo, aumentou quantos zeros? Aumentaram 6 zeros. Então, o 2 acrescido de 6 zeros. 2 milhões de metros quadrados. Termino essa parte da aula desenvolvendo com vocês uma observação que com certeza já ouviram muito na mídia. O termo hectare. Atenção, detalhe importante, logístico, futuro logístico, técnico. 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados, medida agrária para 1 hectare. Meus alunos, até a próxima. Um abraço.